Oi, gente, tudo bom? Vamos dar continuidade aqui às nossas aulas de matemática 4, certo? Essa é a terceira aula e eu decidi separá-la em duas partes. Nessa primeira parte eu vou falar a teoria e na segunda parte eu vou resolver os exercícios de fixação. Essa segunda parte vai ser em outro vídeo que eu vou soltar depois, tá certo? Matemática 4, aula 3, porcentagem, lucro, juros simples e compostos, que é dando início ao nosso estudo de matemática financeira, tá certo? Vamos. Porcentagem no cotidiano. Gente, a porcentagem é uma operação matemática simples e que está presente em diversas situações do nosso dia a dia, seja em descontos de lojas, multas de contas atrasadas, lucros por investir em poupança, em tesouro direto e outras formas de aplicação, né? Informação nutricional de rótulos de alimentos, em diversas situações, e é por isso que é importante a gente parar um pouquinho para estudar sobre porcentagem, tá certo? Definição de porcentagem. Porcentagem é o valor obtido quando aplicamos uma fração de denominador 100, chamada fração centesimal, 100, né? 1 sobre 100, ou então qualquer outro número sobre 100, a um determinado valor, ou seja, multiplicamos a fração centesimal por esse valor. Traduzindo, a porcentagem é uma fração, é um número, um valor que a gente vai estar se referindo a algum outro número. Ou seja, é como se fosse um valor de referência. Referência no sentido que eu digo de estar puxando algum outro número. Porque, por exemplo, você não diz 5%. Se você não solta assim 5%, é 5% de alguma coisa. Ou seja, é uma parte de um valor que determina a parte inteira. A cada 100 partes de algo, denominador, um certo valor é representado, numerador. Exatamente, a cada 100 partes de algo, do total, nós vamos pegar um pequeno valor, uma pequena representação daquilo, que é o que a gente vai chamar de porcentagem, né? E ela é representada da seguinte maneira: a porcentagem de um número A em relação a outro B é representada assim, A sobre B. Exemplos de fração, razão, centesimal. Que quando a gente coloca nessa parte, né, representando desse jeito, com esse símbolo, a gente chama de taxa percentual, por 100, porque é como se fosse não, é um número dividido por outro, 51 dividido por 100 no caso, que dá 51%, 27,9 dividido por 100 dá 27,9%, 7 dividido por 100 dá 7%, tá certo? É o que a gente chama de taxa percentual. E a gente pode representar a porcentagem de 3 maneiras, certo? Na forma percentual, fracionária ou decimal. E a gente vai usar um exemplo aqui. Uma empresa oferece um bônus de 20% a mais no salário do seu funcionário do mês. Representando esse 20% na forma percentual, é o 20 com esse símbolo aqui, que é 20%, como o próprio nome já diz. Na forma fracionária, como o próprio nome já diz também, nós vamos colocar em uma fração. 20% corresponde a 20 por 100. Por cento. Estamos dividindo 20 por 100, sobre 100. E na forma decimal, nós na verdade vamos só realizar essa divisão aqui. Na forma decimal, 20% equivale a 0,2, porque nós pegamos o 20 e, de fato, dividimos por 100. Nós movemos a vírgula para a esquerda. E nessa forma decimal, a gente chama de forma unitária ou taxa unitária, tá certo? A taxa percentual é quando ela está assim, na porcentagem, e a taxa unitária é quando ela está nessa forma decimal, tá certo? Gente, ao longo da aula, eu vou explicar para vocês alguns conceitos bem básicos que é para ajudá-los no seu dia a dia, em situações que você vai se deparar no seu dia a dia, mas também em muitas questões que vocês podem precisar resolver, né? A inflação subiu 1 ponto percentual. O que é ponto percentual? Nada mais é que o nome da unidade em que pode ser representada a diferença em valor absoluto entre quaisquer pares de porcentagens. Ou seja, ponto percentual é uma unidade em valor absoluto, para você representar aquele número em valor absoluto. Como assim valor absoluto? Valor absoluto é o próprio número sem levar em consideração o sinal.
Por exemplo, se eu perguntar para você qual é o valor absoluto de menos 10, é 10, porque você está desconsiderando esse menos, tá certo? Por exemplo, se a taxa de juros de determinada aplicação financeira subir de 8% ao ano para 16% ao ano, podemos dizer que houve um aumento de 8 pontos percentuais nessa taxa, porque a gente não fez nada mais do que calcular a diferença, sem importar se é menos 8, mais 8, foram 8 pontos percentuais, tá certo? Transformação de taxas. Eu falei para vocês que a taxa percentual é quando a gente está representada com esse símbolo aqui, o porcento, e a taxa unitária é quando a gente coloca na representação decimal. Para passar de uma taxa para outra, basta você dividir ou multiplicar por 100. Para passar da taxa percentual para a taxa unitária, nós vamos dividir por 100. 25%, colocando numa fração, fica 25 sobre 100. Realizando de fato essa operação de divisão, a gente chega a 0,25, que se transforma o quê? Na taxa unitária. Do mesmo modo, 0,32%, que colocando numa fração fica 0,32, esse número aqui, e esse símbolo vai representar que você está dividindo por 100. E realmente, realizando essa divisão, fica 0,0032. A gente só está movendo a vírgula 2 vezes para a esquerda, tá certo? 2 vezes por quê? Porque é 100, ó. 1, 2, 2 zeros. Ou seja, a gente move a vírgula e já que está dividindo, a gente está diminuindo o número. A gente anda a vírgula 2 vezes para a esquerda, tá certo? Já para fazer a operação contrária, que é sair dessa representação decimal, que a gente chama de taxa unitária, e passar para a taxa percentual, a gente vai multiplicar por 100. Ou seja, a gente vai andar com a vírgula 2 vezes para a direita. Se a gente quiser transformar aqui, por exemplo, 0,10 na taxa percentual, a gente vai andar a vírgula 2 vezes para a direita, 1, 2, vai perceber que o número a ser representado é o 10%. 0,05, 1, 2, 5%. Certinho? Gente, lembrando que qualquer dúvida que vocês tiverem, vocês podem falar comigo pelo WhatsApp, tá certo? Que eu respondo tudo bem direitinho e tento ajudar ao máximo vocês, tá certo? Cálculo da porcentagem de um valor. Vamos usar aqui alguns exemplos. Quanto corresponde 48% de 250? Gente, para calcular a porcentagem de um valor, o mais óbvio e o mais fácil é você usar uma regra de 3. Pode usar e abusar de regra de 3. E para você se organizar, talvez, na questão, né, é mais fácil você escrever assim, você realmente realizar uma regra de 3. Por exemplo, quanto corresponde 48% de 250? Aqui eu estou dizendo para vocês que o meu total, a minha parte como um todo, é 250. Ou seja, 250 corresponde ao 100%. 48% corresponde a quanto? Realizando a regra de 3, 48 vezes 250 dividido por 100 equivale a 120. Ou seja, 48% de 250 equivale a 120. Ou se você só... Tem outra forma também de você resolver, que basicamente é a mesma coisa, mas talvez seja um pouco mais rápido, que poupa você de escrever dessa forma aqui, tá certo? Que é você pegando esse 48%, você pegando a porcentagem e transformando ela direto numa fração. 48% de... Esse de tá multiplicando 48% de 250. Porque lembra que eu falei para vocês que a porcentagem não é um valor solto, ela sempre tá se referindo a algum outro valor. Ou seja, ela tá multiplicando algum outro valor. No caso aqui, 250, que é o 100%, né? 48% de 250 equivale a 120. Exemplo 2. Um cliente, ao receber 30% de desconto, teve R$15 diminuído do valor de sua compra. Quanto o cliente iria pagar sem o desconto? Aqui, nada mais é do que você perceber que esses 30% ao qual eu estou me referindo equivale a R$15. 30% do total equivale a R$15. Quanto é que vale o 100%? Então, você vai multiplicar, realizar a regra de 3. 100 vezes 15 dividido por 30 é igual a 50. Ou então, da outra forma que eu falei, você vai transformar numa fração. 30% de alguma coisa, que é o que eu estou querendo descobrir. 30% de alguma coisa é igual a 15. Realizando aqui
multiplica, depois divide por 30, a gente descobre que equivale a 50, tá certo? Aumentos e descontos sucessivos. Gente, sempre que vocês se depararem com a questão que tiver aumentos ou então descontos sucessivos, ou seja, um atrás do outro, a única coisa que você vai ter que fazer é realizar a operação, né? Descobrir quanto vale cada desconto, cada aumento, um por um, tá certo? Para compor vários aumentos e ou descontos, basta multiplicar os vários fatores individuais e obter o fator acumulado. Por exemplo, em decorrência da inflação, um comerciante precisou realizar um aumento de 5% dos preços de suas mercadorias. Na semana seguinte, realizou outro ajuste, agora de 8%. Antes dos reajustes de valores, um certo produto custava R$ 60. Calcule o preço dessa mercadoria após os 2 aumentos. Tá certo. Aqui eu vou calcular o primeiro aumento, ou seja, na questão, no exemplo, eu estou te dizendo, ele está me dizendo que a mercadoria custava R$ 60, ou seja, um valor inicial, e ela teve um aumento, ou seja, um certo valor foi acrescentado a ela. De quanto? 5%, transformando a porcentagem na fração, de R$ 60, ou seja, 60 mais esse aumento de 5%. Fazendo as contas aqui dá 63, tá certo? R$ 63. Ou seja, depois do primeiro ajuste, a mercadoria passou a custar R$ 63. Na semana seguinte, quando ele fez o ajuste de 8%, já não era mais 8% de 60, porque o valor atual da mercadoria ficou R$ 63. Então, é 8% de 63. O valor atual, 63, mais o ajuste que esse valor sofreu, 8% de 63, fazendo aqui as contas, 63 vezes 8, depois divide por 100 e acrescenta isso a 63, dá R$ 68,04, tá certo? R$ 68,04 é o preço da mercadoria depois desses 2 aumentos. E, gente, aqui eu falei em inflação. Eu acho que é importante eu falar como eu disse anteriormente, eu falar alguns conceitos para vocês, justamente para vocês se situarem, certo? O que é a inflação? A inflação é um aumento generalizado de preços. Como assim? Se você for no mercado e o preço do tomate separado, o preço do tomate avulsamente está mais alto, não significa necessariamente que foi resultado da inflação, tá certo? Mas agora, se durante uma certa semana aumentou o preço do tomate, aumentou o preço da gasolina, aumentou o preço do aluguel, aumentou tudo, é por causa da inflação, que é esse aumento generalizado de preços que depende de diversos fatores, certo? E poder de compra, o que é? Poder de compra é a capacidade de obter bens, mercadorias e serviços com uma quantidade de dinheiro. E é muito importante você saber associar a inflação com o poder de compra, porque eles estão diretamente relacionados. Como assim? A inflação, ela afeta diretamente o seu poder de compra, porque se você tem uma certa quantidade de dinheiro, em um certo período você tem uma certa quantidade de dinheiro, R$20, vamos dizer. Você tem R$20 e com esses R$20 você consegue comprar um caderno que custa R$20, tá certo? Esse é o seu poder de compra, com o dinheiro que você tem, o que você pode comprar. Mas vamos dizer que no mês seguinte você precisa comprar outro caderno e você continua tendo R$20. É o dinheiro que você recebe, é o dinheiro que você tem, R$20. Mas vamos dizer que por causa da inflação, tudo subiu, inclusive o preço desse caderno. Ou seja, o caderno estava custando R$20 e agora está custando R$25. Você não pode mais comprar esse caderno. Ou seja, a inflação afetou diretamente o seu poder de compra, tá certo? E tem até um exemplo na apostila que ele fala sobre esse negócio de poder de compra. E é muito importante a gente atentar para esse pequeno detalhe, que o poder de compra para calcular é basicamente isso, é o salário e o preço da mercadoria. O que o seu salário pode comprar em relação àquela mercadoria, tá certo? E é usando essa divisãozinha aqui, tá certo? Custo, receita e lucro, que são definições que a gente vai precisar saber, são palavras que a gente vai precisar saber o seu significado para entrar nessa parte da matemática financeira, tá certo?
Custo, ou então capital, é o investimento aplicado para fabricar ou para obter determinada mercadoria. É o que você abre mão, é aquilo que você está colocando, que você está entregando para poder ter algum lucro no futuro, para você ter algum resultado no futuro. É aquele inicial, tá certo? Custo capital é o investimento. Receita é o que você vai obter vendendo um certo produto. E não necessariamente a receita significa o lucro, tá certo? A receita é o valor total que você obteve com a venda de um produto, sem considerar o que você gastou para conseguir ter aquele produto. Porque você concorda comigo que antes de você vender, você teve que possuir aquele produto, você teve que fabricar alguma coisa do tipo. E para abrir mão desse produto, você tem que colocar um valor em cima dele, certo? Levando em consideração vários fatores. Aí o que você consegue vendendo esse produto te dá a receita, tá certo? Já o lucro é o valor obtido após descontar os custos do total arrecadado. Por exemplo, eu vendi um produto por R$50. R$50 é a receita, foi o valor que você obteve com essa venda. Mas para fabricar esse produto que eu vendi, eu tive que gastar R$30. O lucro vai ser a diferença, ou seja, tirando o que eu gastei, sobrou R$20. Lucro vai ser esses R$20, entende? Mas se o resultado for positivo, significa que você teve um lucro. Se o resultado for negativo, significa que você teve um prejuízo. Como assim? Esse produto que eu gastei R$30 para fabricar. Se eu vender por R$20, eu gastei mais para fabricar esse produto do que o valor que eu coloquei em cima dele, ou seja, eu tive R$10 de prejuízo, tá certo? E lucro é justamente isso, é a diferença entre a receita e o custo, certinho? Agora entrando na parte da matemática financeira propriamente dita. Juro simples. Juro, pessoal, é a remuneração financeira recebida como compensação pelo empréstimo de um capital durante um certo tempo. Como assim? Juro é o nome daquela quantia que você vai receber por ter aberto mão do seu dinheiro por um tempo. Por exemplo, vamos dizer que você aplicou o seu dinheiro, você aplicou uma certa quantidade de dinheiro, o seu capital, você aplicou um capital no banco. Você emprestou o seu dinheiro para o banco, é basicamente isso. Aí o banco, com esse seu dinheiro, ele vai fazer outras coisas, ele vai realizar empréstimo, ele vai fazer coisas que ele precisa fazer. Aí depois de um certo tempo, quando você for resgatar o seu dinheiro, você vai receber o quê? Você vai receber o seu capital acrescido desses juros, que é como se você estivesse sendo compensado por ter ficado um certo tempo sem aquele seu dinheiro, entendeu? A sua compensação, é a remuneração por você ter ficado sem o seu dinheiro. E o nome disso que você recebe, que você resgata, que você soma o capital mais os juros, é montante, certo? Montante é o capital mais os juros. E aqui na questão do juros simples, a gente calcula assim. Juros simples é o capital vezes a taxa vezes o tempo. Taxa é justamente a questão do que vai ser cobrado em cima do capital, tá certo? E um detalhe muito importante é que a unidade dos juros tem que ser igual à unidade do tempo, tá certo, gente? Vamos usar aqui um exemplo. Exemplo 1. Eduardo decide investir R$2.000 à taxa de 2% ao mês a juros simples. Ao fim de 1 ano e meio, quanto ele irá receber de juros e qual será o seu montante? Tá certo. Aqui a gente tem que identificar primeiro as coisas que a gente vai precisar usar. Esse investimento que Eduardo fez de R$2.000 vai ser o capital inicial, tá certo? A taxa vai ser os 2%, que até diz assim, a taxa de 2% ao mês, que você transformando na taxa decimal fica 0,02. E o tempo aqui, nesse detalhe que eu falei para vocês, que o tempo tem que ser, a unidade do tempo tem que ser igual à da taxa, é assim, ó, 1 ano e meio, eu tô dizendo que a minha taxa é 2% ao mês, tá certo? Sendo que o tempo que ele tá dizendo aqui é 1 ano e meio, a gente tem que igualar. 1 ano e meio equivale a 18 meses, tá certo? Calculando aqui, juros é igual a capital vezes a taxa vezes o tempo.
O capital é 2.000, a taxa é 0,02 e o tempo é por 18 meses. Vai passar 18 meses recebendo aquela taxa, tá certo? Realizando a multiplicação aqui, a gente chega a 720. Foi os juros, é o juro que ele acumulou, certo? Sendo que ele não vai receber só esses 720. Ele vai receber esses 720 mais o capital que ele tinha aplicado lá do começo. Ou seja, o que ele vai receber, o montante, vai ser o capital mais esses juros. 2.000 mais 720, 2.720. E, gente, com esse exemplo aqui, vocês percebem que no juro simples, essa taxa sempre vai se referir ao capital inicial, aquilo que você investiu desde o começo. Se você passar 5 anos com aquele dinheiro investido em uma certa operação, em um certo tipo de investimento, a taxa que você vai receber, esse juro, sempre vai ser em cima do capital inicial, tá certo? O juro simples. Por isso que essa multiplicação aqui direta, capital vezes a taxa vezes o tempo. Exemplo 2. Em quanto tempo se pode triplicar um capital aplicado a juros simples a taxa de 5% ao dia? Gente, para resolver essa questão, a gente tem que lembrar que o montante é igual a capital mais os juros, certo? É o que você aplicou mais o que você vai estar recebendo de remuneração, os juros. Aqui nesse exemplo, a questão está te perguntando em quanto tempo você pode triplicar um capital aplicado a juros simples à taxa de 5%. Triplicar um capital. Ou seja, o montante não é igual a capital mais os juros. Ele está perguntando se quanto tempo você tem que deixar o seu capital investido para você receber o capital mais 2 vezes aquele capital, ou seja, 3 vezes você triplicou o seu capital. Significa que o quê? Fora o seu capital que você investiu, você tem que receber uns juros que seja equivalente a 2 vezes aquele capital. Vocês concordam comigo? Que quando você for somar, vai dar 3 vezes aquele capital. Você triplicou aquele capital. Então, aqui a gente só vai substituir, ó. Montante vai ser igual a 3 vezes o capital, porque você quer triplicar aquele valor inicial. Juros é igual ao capital mais capital vezes a taxa vezes o tempo. Aqui a gente chegou à conclusão de que os juros tem que ser igual a 2 vezes ao capital, porque no final a gente vai somar, certo? Então, substituindo aqui, ó, juros é igual a 2 vezes ao capital, que é igual a capital vezes a taxa vezes o tempo. Você vai cortar o Czinho. Aqui a taxa é 5% e o tempo é o que a gente quer descobrir. Então, você corta, passa multiplicando o 100, 200, depois divide por 5. A gente chega à conclusão de que para triplicar esse capital, você vai precisar deixar o seu dinheiro investido por 40 dias, tá certo, gente? E o gráfico do juros simples, gente. Quando você vai realizar alguma operação de juros simples, se você fizer essa operação vendo a cada taxa de aplicação e botar isso num gráfico, você vê que ele forma uma reta. Como assim? Exemplo 3. Aplicação de R$50 a taxa de 30% ao ano de juros simples, né? No primeiro ano, fazendo as contas, ó, juros é igual ao capital vezes a taxa vezes o tempo. Substituindo o capital é 50, a taxa é 30%, ou seja, 0,3. No primeiro ano, você chega à conclusão de que o juros vai ser de R$15. O montante que você vai conseguir é R$15 mais os R$50, ou seja, você vai ter um montante de R$65. Botando aqui no gráfico, ó, no início você tinha R$50, depois do primeiro ano você teve R$65. No segundo ano, fazendo a mesma operação aqui, substituindo, ó, os juros que eu quero calcular, o capital vezes a taxa vezes o tempo. O capital é 50, a taxa é 30%, 0,3, e o tempo é 2 anos, depois de 2 períodos daquela aplicação. Aí você descobre que os juros é R$30, são R$30, certo? O montante acabou sendo R$80, porque é 50 o capital mais os juros 30. Colocando aqui no gráfico, 80. Você vê então... Perdão. Você vê então que os juros simples, botando num gráfico, acaba formando uma reta, ou seja, se refere a uma função do primeiro grau. Tá certo, gente?
Partindo agora para a questão dos juros compostos. Gente, a questão agora, a diferença é que no juros simples, como eu falei para vocês, a taxa sempre vai se referir ao capital inicial. Mesmo que seja uma operação de você ter passado anos investindo aquele dinheiro a juros simples. Se você passar muitos anos investindo aquele dinheiro a juros simples, não importa, pode ser 10 anos depois, a sua taxa vai continuar sendo referente ao capital inicial. Já nos juros compostos, não. A taxa vai incidir sobre o valor atual daquele montante, não ao valor do capital inicial. Dito isso, vocês percebem que é muito mais vantajoso você fazer um investimento a juros compostos, porque ele rende muito mais. É por isso que hoje em dia as operações, assim, questão de investimento e tudo mais, é basicamente tudo a juros compostos, é o mais comum, é o tipo de juro mais usado, né? Quando a taxa dos juros incide sobre o valor atual, ao invés do capital inicial, como é no juros simples, né? Trata-se de juros compostos. Exemplo 1. João decide investir R$10.000 a taxa de 10% ao mês a juros compostos. Ao fim de 3 meses, quanto João irá resgatar? Certo. No primeiro mês, ele investiu esse capital de R$10.000, certinho? E os juros foi de 10% referente a esse capital, que é o que ele tem atualmente, certo? Porque é o primeiro mês ainda. Ou seja, 10% de 10.000, que dá 1.000, e você somando para calcular o montante, você fica com um montante de R$11.000, certo? Esse é o primeiro mês. Ao fim do segundo mês, esses 10% de taxa já não vai ser mais referente ao capital, vai ser referente, vai fazer referência ao valor que você tem atualmente, que é o que? Os R$11.000. Ou seja, vai ser 10% de 11.000, que é 1.100. Somando para calcular o montante, você fica com um montante final de 12.100, certo? No terceiro mês vai acontecer de novo. Esses 10% da taxa que eu estou querendo calcular não vai se referir ao valor que eu tinha lá no começo, mas sim ao valor que eu tenho atualmente, que são os R$12.100, certinho? Então, 10% de R$12.100, 1.210, que somando, você vai chegar ao montante atualmente que você tem, né? Um montante de R$13.310. Tá certo? E é assim que funcionam os juros compostos. Nós vamos ter as mesmas palavrinhas, vamos ter o capital, vamos ter o tempo, vamos ter os juros, vamos ter a taxa e vamos ter o montante. Sempre atentando para essa questão do tempo e dos juros estarem na mesma unidade, certo? O montante continua sendo calculado como sendo o capital mais os juros. Porém, para calcular esse montante que você vai ter atualmente, já vai mudar. Antes a gente calculava os juros dos juros simples, né? Agora a gente vai calcular diretamente o montante. Aí se aparecer uma questão que te pergunte qual vai ser o valor dos juros, é só você substituir nessa fórmula aqui de cima, certo? Então, para calcular o montante, a gente pega o capital, multiplica por 1 mais a taxa, sendo essa relaçãozinha aqui entre parênteses elevada ao tempo, tá certo? Vamos ver aqui um exemplo, ó. Calcule o capital que, aplicada a taxa composta de 4% ao mês, dará origem a um montante de 4.650 no final de 8 meses. Para isso, use 1,04 elevado a 4, que é igual a 1,17. Gente, primeiro aqui a gente vai ter que identificar os elementos da nossa questão, né? O montante que você vai ter ao final de 8 meses vai ser 4.650. A taxa é de 4% ao mês. E o tempo vai ser depois de 8 meses, certo? Agora a gente vai substituir isso na fórmula. E a gente quer descobrir o capital, certo? O montante é 4.650. Capital é que a gente quer descobrir. 1 mais a taxa, que é 0,04, elevado a 8. 4.650 é igual a capital vezes 1,04 elevado a 8. Sendo que aqui a gente vai ver que ele deu quanto é 1,04 elevado a 4. A gente vai ter que simplificar esse 1,04 elevado a 8. 1,04 elevado a 8 é a mesma coisa de você pegar
1,04 elevado a 4 vezes 1,04 elevado a 4. Porque vocês lembram que quando você tem expoentes, quando você tem um número elevado a algum outro e a base é igual e eles estão se multiplicando, você só faz somar o expoente, certo? Por isso que 1,04 vezes 1,04 é igual a 1,04 elevado a 8. Elevado a 4, elevado a 4, elevado a 8, tá certo? Aqui, substituindo 1,17 vezes 1,17 é igual a 1,37. Agora, a gente só vai substituir 4.650 vezes o capital é igual a capital vezes 1,04 elevado a 8. Isso é igual a 1,37, que a gente vai passar dividindo. E a gente chega à conclusão de que o capital é igual a 3.394,16. Ou seja, para no final você conseguir resgatar 4.650, você teve que investir um capital de 3.394,16, tá certo, gente? E aqui a questão do gráfico. O gráfico dos juros compostos vai formar uma pequena curva, ou seja, vai se referir a um crescimento exponencial, diferente dos juros simples. Por isso que eu falei para vocês no começo, quando eu estava explicando juros compostos, que é muito mais vantajoso você investir o seu dinheiro em algum tipo de investimento, de operação que envolva juros compostos do que juros simples, porque o seu dinheiro vai render muito mais, porque no juros simples sempre vai estar se referindo ao mesmo valor, enquanto a taxa de juros que você vai estar acumulando sempre vai se referir ao mesmo valor. Aquele mesmo valor nunca vai mudar, sempre vai ser sobre o capital inicial. Nos juros compostos, não. Você sempre vai incidir os seus juros em cima, você vai colocar os seus juros em cima de um valor cada vez maior, tá certo? Isso é muito importante naquela questão que eu falei do poder de compra, porque se você investe, se o seu dinheiro está rendendo mais e na hora de resgatar, você pode ter a opção de resgatar mais dinheiro de uma forma que seja mais vantagem para você, o seu poder de compra vai aumentar, não é verdade? Gente, por essa aula, ficamos por aqui, é só isso, mas depois eu vou liberar o vídeo resolvendo os exercícios referente a essa aula, essa terceira aula, tá certo? Os exercícios de fixação. Então, muito obrigada. Qualquer dúvida, é só falar comigo no WhatsApp que eu tento ajudar vocês ao máximo. E tchau, tchau, bons estudos!